Olá, querido Lobo! Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui da Lobos Investimentos e como você já viu no título desse vídeo, o assunto de hoje são fundos de previdência. E eu já quero começar, A primeira coisa que eu quero falar sobre esse maravilhoso assunto é que a grande maioria dos fundos de previdência que existem no Brasil são horríveis. É isso mesmo que você ouviu, são horríveis. Então, se você tem um fundo de previdência, existe uma grande chance de você ter um abacaxi nas suas mãos e um péssimo investimento. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem comigo depois da vinheta. Bom, provavelmente depois de assistir essa introdução você está pensando, ué Gabriel, mas eu achei que você ia começar me falando quais são as maravilhosas vantagens desse produto, como que isso pode ser bom para minha carteira, como que pode aumentar o meu rendimento, como que pode melhorar minha diversificação, mas não, é isso mesmo, a grande maioria dos produtos são ruins. E para reforçar isso, eu vou colocar um gráfico na tela aqui agora. E esse gráfico que você está vendo é um gráfico que eu mesmo fiz num trabalho científico na universidade e aqui você vê uma comparação de mais de 2.000 fundos de previdência no período de 2006 a 2018 comparados com o Tesouro Direto. Como você pode perceber, boa parte deles tem um rendimento muito ruim em comparação ao ativo seguro, que é o Tesouro Direto. Por isso, é importante fazer boas escolhas para o seu investimento de aposentadoria. Até porque a categoria de fundos de previdência em si é muito boa e tem uma série de vantagens que eu vou comentar aqui, mas não são todos os fundos que oferecem benefícios suficientes para justificar essas vantagens que você vai ter. Tá, mas o que é um fundo de previdência? Um fundo de previdência é muito parecido com um fundo de investimento convencional. É uma união de investidores que colocam seu dinheiro lá sob a forma de um condomínio, aonde o gestor vai decidir onde esse recurso vai ser alocado. Mas no caso do fundo de previdência, como o próprio nome já sugere, o foco é a aposentadoria. Então os investimentos aqui são feitos em longuíssimo prazo e os resgates, assim como as aplicações, não são tão simples assim e não podem ser feitas em qualquer momento que o investidor quiser. Mas então quais são as vantagens? Por que eu deveria colocar o meu dinheiro num fundo de previdência? Bom, a primeira delas, você lembra daquele vídeo que eu fiz lá atrás sobre imposto Come-Cotas? Que é um imposto que incide em fundos de renda fixa, multimercados, entre outros? Pois é, aqui nos fundos de previdência não há esse imposto Come-Cotas, mesmo que o fundo seja de renda fixa, por exemplo. Além disso, dependendo da modalidade que você optar por colocar o seu dinheiro, você pode usar o valor que você contribuiu para a sua previdência privada para abater na declaração do seu imposto de renda e pagar menos imposto. Legal, né? Mas quais são essas modalidades? Bom, as duas principais são PGBL e VGBL. O PGBL, ou também chamado de Plano Gerador de Benefícios Livre, é a modalidade mais comum da previdência privada e a mais utilizada, que tem a ver exatamente com o que eu acabei de falar. O investidor que aplica em PGBL pode deduzir o valor que ele aplicou na previdência da declaração do imposto de renda. Porém, existe um limite. Esse limite é de 12% da renda bruta tributável. Então imagina, por exemplo, que em 2020 você recebeu um salário somado ao longo do ano de R$200 mil. Então, se você tinha um plano PGBL, você pode deduzir as contribuições do PGBL desde que elas respeitem um limite de R$24 mil. Caso você tenha contribuído com mais do que isso, a diferença não poderá ser deduzida do imposto. Porém, nem relógio trabalha de graça, como você já sabe. A desvantagem é que quando você chega lá na fase de resgate, ou seja, lá na sua aposentadoria, você vai ter que pagar imposto de renda sobre o seu saldo total do PGBL, ou seja, tudo que você investiu mais os rendimentos. Logo, é preciso que você analise se isso vale a pena para você. A outra principal modalidade de previdência privada que existe no Brasil é chamada de VGBL, ou Vida Gerador de Benefícios Livre. E a principal diferença dela para o PGBL está na tributação. No VGBL não há possibilidade de dedução na declaração do imposto de renda. Por isso que geralmente ela é recomendada para quem faz a declaração de imposto de renda simplificada, aquela que o contribuinte abre mão de todas as possibilidades de dedução
a troco de uma dedução fixa de 20%. Então, logo, ele já não faria jus ao benefício do PGBL de dedução. Só que, por outro lado, se no VGBL ele deixa de ter essa dedução de imposto, na fase de resgate, ou seja, na aposentadoria, o imposto de renda é cobrado somente sobre o rendimento. Existem outras características relacionadas à tributação dos fundos de previdência, mas isso vai ficar para a parte 2 desse vídeo. Então já aproveita e se inscreve aí e siga a gente nas redes sociais para ficar por dentro de todo o conteúdo. Voltando a falar das vantagens dos fundos de previdência, uma outra grande vantagem que é muito comentada é a sucessão patrimonial. Isso porque fundos de previdência não são considerados herança, portanto, eles não entram no inventário do titular após o seu falecimento. E por isso, o titular é livre para indicar os beneficiários que ele quiser que recebam o benefício. Bom, e falando de outro ponto positivo, que eu não sei se chega a ser necessariamente uma vantagem, mas é um argumento bom para quem tem dificuldade de guardar dinheiro. Eu estou falando da disciplina financeira. Nos fundos de previdência, como eu já disse, a aplicação é uma obrigação mensal, então acaba sendo como se fosse uma conta. Tanto que em muitos casos o pagamento da contribuição é feito de maneira automática, através de débito em conta. E também, como você já viu, o resgate não é uma coisa simples aqui, então te ajuda com a disciplina. Essa é para você que faz título de capitalização e fala que não consegue poupar, hein? Talvez seja uma solução melhor. Bom, e por último, uma das principais vantagens comentadas da Previdência é a portabilidade, ou seja, você pode levar o seu dinheiro para onde quiser sem maiores dificuldades. Mas como isso funciona na prática? Imagina o seguinte, você coloca o seu dinheiro em um fundo de investimentos por 2 anos e depois daquele tempo acredita que aquele fundo não faz mais sentido para você e que você não quer mais investir nele. E aí você opta por colocar o seu dinheiro em outro fundo. Me diz, o que acontece? Bom, você vai precisar resgatar o seu dinheiro do fundo antigo e aplicar no novo. Só que, quando você resgata o dinheiro do fundo antigo, há a cobrança de imposto de renda. Então você vai perder rentabilidade. No caso da previdência privada, você pode pedir a portabilidade do fundo. E quando essa portabilidade é feita, não há cobrança de imposto de renda. É totalmente isento. Mas é claro, existem algumas regras. A principal é que você só pode pedir portabilidade para fundos da mesma modalidade, ou seja, PGBL para PGBL e VGBL para VGBL. Bom, agora que você já entendeu um pouco mais sobre esse assunto, viu que é importante que você analise com cuidado a sua decisão de investimento em previdência, afinal de contas estamos falando de um horizonte de longo prazo, de 10, 20, 30 anos. Por isso, é importante tomar uma decisão com calma e sabedoria. E se você precisar de ajuda, entre em contato com a gente que a gente pode bater um papo com você. Essa é a Lobos Investimentos, ajudando você a planejar sua aposentadoria sem surpresas e se dar bem no mercado financeiro.